Crocheteira de plantão. Me diz, já planejou o seu ano? Nossa, é só o primeiro dia, não precisa. Será? Bem dizer a verdade, o que eu vou falar agora tinha que ter sido feito ano passado. O quê? O famoso balancete? É um nome feio, eu não gosto muito não, mas é mais ou menos isso. Fez um histórico do teu espaço. O que deu certo? O que não deu certo? O que precisa de modificar? O que precisa de melhorar, por exemplo? O que você vai querer implantar de novo? O que você vai investir naquilo que você... Não, esse aqui deu certo, eu vou continuar aqui. E aí? Já pensou nisso? Eu já criei algumas diretrizes aqui. Dentre elas, eu observei que esse modelo que eu tô fazendo aqui, que é o tapete Nice, é algo bem interessante. Aquele aqui, ó, que eu vou implantar com mais força, com tons clássicos. Meu tapete Nice, esse aqui vai virar um conjunto de cozinha. Mas nem sempre é só de cozinha, né? Tem que tirar esse estereótipo de que 2 tapetes grandes, ou 2 tapetes com X tamanho, e um outro com um padrão maior. Tem que tirar da cabeça que isso é jogo de cozinha. É jogo do que você quiser. Você pode colocar esse maior até como um caminho de mesa. Então, uma coisa bem interessante a pensar é por que criar esse padrão, esse jargão que é só tapete. Eu já vendi tapetes para São Paulo que nunca foi pro chão. A moça colocou como centro de mesa, porque ele tinha o famoso tapete, né, o famoso peludinho, e ela não quis utilizar daquela forma. Ela achou um desperdício colocar aquele tipo de tapete no chão. E ela preferiu colocar numa mesa. Então, vocês já analisaram? Isso tinha que ser o ano passado. Mas se não foi ano passado, como ano passado, né, tem pouquinho tempo que tava batendo aí, crocheteira de plantão. Ainda dá tempo pra você fazer. Eu tô fazendo algumas coisas aqui ainda. Quer ver? Vou pegar uma folhinha aqui. E eu tô me fazendo alguns planejamentos com algumas coisas que eu sei que ficaram meio desconfiguradas no ano passado. Tô vindo aqui fazendo anotação de algumas coisas em que eu quero ter uma X frequência certa, sem dúvida ali acontecendo. E para que isso aconteça, nada melhor do que o nosso lindo papel, né? A celulose nos salva nesse momento. As árvores que eu amo me nos ajudam. Entendeu? Não funciona montar isso em mundo virtual. Tem que estar anotado, eu tenho que ver, eu tenho que ler, eu tenho que rabiscar. O nosso cérebro, ele trabalha melhor nessa forma. Então, tô colocando as coisas ali. E para você que me acompanha sabe que eu já até disse que sim, este ano vão existir e já estão existindo os tapetes a preço de custo. Esse é um deles. Inclusive deixei fixado aqui para vocês. Eu sempre falo, eu também falo, algumas vezes eu falo, outras não, mas eu tô com um projeto ainda para esse mês de janeiro que compras acima de R$200 tem frete grátis para todo o Sudeste. Sim, mas não é compra encomenda, é compra do que existe disponível de pronta entrega. Tá? O pronta encomenda até ele pode entrar nessa jogada também, né? Mas sempre eu aviso e relembro a vocês. Não esquecemos que nossa pronta entrega, ela tem valores diferenciados do que os valores de... aliás, os valores diferenciados sempre são da encomenda. Você sempre tem que ter isso em mente.
Agora, se a pessoa faz para vocês uma encomenda do famoso modelo que vocês já têm na coleção de vocês como pronta entrega, concorda que vocês vão fazer com extrema facilidade? Então, é um caso a se pensar como vai fazer, ok? Outra coisa que é importante de ser observada é o seguinte: depois que vocês fizerem o levantamento de vocês, realmente começar a colocar no papel e fazer a planificação de quê? Da aplicação daquilo ali. Notar as coisas no papel, só ficar ali, não serve de nada. Eu duvido que não tenha ninguém que vai estar passando por aqui que não fez alguma planificação, ou até escreveu no papel, e que antes mesmo do final do mês de janeiro já tinha morrido tudo. E aí? Pois é. Essa história de querer colocar 50 coisas diferentes, esquece. Isso não funciona. O que funciona é parar para olhar o que funcionou no ano passado, repetir mais daquilo, parar para observar aquilo que você não quer de forma alguma e ver o que você vai fazer para que as coisas que você não quer não se repitam. O simples fato de você não querer repetir certas coisas não vai fazer elas pararem de repetir. Pois é. É a mágica, né, que todo mundo quer. Ela não existe. Não existe. Mas como eu falo, planificando agora, no início de 2025, fica fácil. Ah, mas eu não faço a mínima ideia. Eu sou uma crocheteira iniciante. Ótimo. Mesmo não fazendo ideia, é fácil. Escolha. Um dos maiores erros que todas as pessoas cometem, em qualquer área, não importa qual seja, é não fazer escolhas. As tais escolhas. Tem uma moça que eu sigo e ela faz bastante tapetes, coisas de cozinha, essas coisas assim, e faz também panos de prato. Então ela escolheu 2 áreas em que ela atua mais. Não dá pra de repente ela começar a fazer lá roupa de criança. Por quê? Destoa. Mas ela não pode fazer? Pode, gente. Eu falo que vocês podem escolher o que quiser. Toda crocheteira de plantão pode escolher o que quiser. Mas observa como funciona o sistema. Ah, mas existem lojas que vendem de tudo. Sim. Mas não são produtos artesanais feitos por uma única pessoa. Essa é a chave de ouro que eu quero dizer para vocês. Uma vez que estamos falando de algumas coisas de trabalho manual, as formas de olhar para ele tem que ser diferente. Não pode ser igual uma mega loja que tem vários produtos diferentes. Porque a mega loja, ela só coloca produtos industrializados ali. Essa que é a questão. E você no trabalho manual, o famoso eu presa. É engraçado, a gente brinca com o nome empresa falando eu presa, e ele é magnífico de certeiro. Porque quando eu falo eu presa, sou eu, você crocheteira de plantão, presa dentro de um sistema que você criou. E dentro do sistema que nós criamos, igual eu criei no meu, se você não souber lidar com ele, você vai estar presa mesmo. Então, tem que fazer algumas escolhas para que flua esse projeto. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Às vezes outras pessoas não, mas eu foco em algumas cestarias básicas de fio de malha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um aqui, ó. Eu foco em algumas cestarias básicas
Esse negócio de casa de ferreiro, espeta de pau, não pode não, né? Então eu troquei os meus, ó. Olha lá, ó. Entendeu? E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho pouco material. Sério? Dá pra fazer. E nos tapetes. Mas pronta a entrega. E até encomendas, cujo esse é uma encomenda. Mas é a encomenda do próprio tapete Nice, que eu tenho um vídeo colocado para vocês explicando como eu fiz. E aí esse conjunto de cozinha, ele tá saindo no tamanho M, nesse M. Obrigada, Márcia. É porque junto eu coloquei aqui atrás, vou aumentar um pouquinho, um frequencial do amor. Eu já ouvi esse áudio centenas de vezes. Ele acalma, nos deixa mais centrada, e eu acho que ele faz a gente se sentir melhor. Quando eu tô trabalhando, às vezes com as outras coisas que eu faço, às vezes eu coloco bem baixinho, faço atendimentos, o que for, e coloco. Traz uma paz interior, assim, magnífica, assim penso eu. Então, o que eu quero falar pra vocês? Como eu criei dessa forma, eu tô fazendo esse conjunto, esse negócio de jogo, eu acho que, sei lá, esse conjunto, em que vai ser 2 nesse M, e o que nada mais é de a famosa passadeira com 1 metro, tá? Então, vai ser um nice no tamanho fora do padrão e os outros 2 no padrão. Porque eu padronizei o nice, que é esse modelo que eu tô fazendo aqui. Eu tenho um nice aqui. Eu vou abrir ele pra vocês verem. Tem um nice aqui. Eu tenho um nice P aqui. Eu vou abrir. Só que o P não consegue ver esse barrado, porque ele é todo de uma cor só. Ele é um liso, quer ver? Ah, não, tá aqui atrás da minha mesa. Vocês nem abriram meu armário. Aqui tem. Aqui, ó. Aí, ó. Tá? É o Nice PMG. O que eu fiz de padrão? PMG. P é pelo menos 50 centímetros de comprimento. O M é pelo menos 60 centímetros de comprimento. E o G é pelo menos 70 centímetros de comprimento. Obrigada, Márcia. Por que eu digo pelo menos? Porque eu sempre prefiro sobrar um pouquinho. Esse aqui, um que já ficou pronto, dos 2, né? São do mesmo tamanho, o M. O outro ficou com 62 centímetros. Eu fiz um pouquinho de adaptação porque essas linhas são excelentes. Um, acho que é o Apollo, acho que o Euro Roma, não sei. Mas eu senti que ele tinha ficado um pouquinho menor do que o anterior. E olha que um outro que eu fiz o M ficou com 60 centímetros, esse não. Então eu tive que mudar um pouquinho o padrão, e aí acabei que eu aumentei aqui um pouquinho, pra que coubesse, não, pra que ficasse, né, do tamanho padrão que eu criei a coleção. Então, crocheteira de plantão que estiver por aí, o que você já padronizou? E além dos padrões, é claro, a gente vê muitas vezes colegas fazendo vários trabalhos aí manuais, tudo colorido, com situações de linhas, né? Ai, que fez um trabalho, sobrou uma linha, uma sobra com uma linha, outra cor, e faz uns coloridos. Até para esses avulsos, é legal se existir um padrão. Porque assim você tem possibilidade de ter um produto para oferecer para sua cliente com um padrão. Como assim? Vou dar um exemplo. Se você vai no McDonald's, olha o exemplo que eu vou dar. Já dei exemplo deles antes, em outra ocasião. E aí você tem, na parte de sorvete, para ficar fácil, tá? Você tem a casquinha, você tem o Mac Colosso, não estou fazendo propaganda para ninguém no real por isso. Você tem o Sundae e você tem o McFlurry, que é o copinho, beleza? Essas são as apresentações de sorvetes ontem, hoje, amanhã não sabemos, né? Claro, eles podem mudar padrão.
desde que eu tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, é o padrão de casquinha, é o padrão do que é chamado de colosso, que é o cascão, né, que é o nome que eles dão, o sundae, que é no potinho, e aquele copinho largo fundo, que é chamado de McFlurry. Ele não muda os padrões. Agora, pode existir situação de padrão de saborização. Aí é que tá. Normalmente nas casquinhas também não se muda. É simplesmente chocolate, baunilha e a mistura dos dois. Tem 1 ano, tem 2, tem 5, tem 10. Crocheteira de plantão que está por aí me assistindo. Qual produto padronizado que você tem? E olha que legal, hein? As casquinhas vai ser bem interessante de eu fazer essa analogia com vocês. Que é o padrão de entrada de vocês. No McDonald's, o sorvete de entrada é a casquinha. É o mais barato e ele sempre mantém os mesmos sabores. No seu negócio, qual é o seu produto de entrada? Qual a forma de padrão de cores que você mantém? Tá? No meu caso aqui, o tapete Nice, ele tem uma padronização. Eu padronizei ele em tamanho, 3 tamanhos, PMG. E eu padronizei ele em cores. Ou ele é liso. Eu vou abrir o outro preto que já tá pronto aqui. Desses dois que tá aqui dentro, quer ver? Ou é um que eu tô com um padrão aqui. Ou ele é liso, ou ele é no padrão assim, ó. Ele é no padrão em que ele tem uma faixa aqui. Isso é o tapete Nice. Eu vou reproduzir esse tapete 1 vez, 2, 10, 100 mil, não importa. Dentro dos meus modelos, esse é o Nice e esse é o Nice M, ó. Entendeu o que eu tô falando pra vocês? Se vocês não começarem a fazer isso no espaço de vocês, tá na hora de vocês começarem. Porque assim vocês fazem igual o McDonald's, vocês têm um produto de entrada. Ah, é bichinho, é amigurumi, ah, é pano de prato, tapete para criança, roupa. O que vocês colocam como a casquinha? Aquele mais em conta e que tem um padrão. Porque quando vocês colocam ele como mais em conta e padrão, o que acontece? Primeiro, as pessoas, se elas não te conhecem, é mais fácil dela comprar de vocês algo que é chamado de produto de entrada, em que é um produto mais em conta. Como eu estou vendendo eles a preço de custo, quando a pessoa me compra o conjunto, né, por exemplo, aqui o M, ele está saindo a R$35 com frete grátis, né, no conjunto das coisas acima de R$200 nesse mês de janeiro, tá? Sim, estou trabalhando com preço de custo, sim. É uma forma diferente que eu tô fazendo. Ah, todos os meus materiais, todos os meus tapetes têm preço de custo? Não. Mas o tapete de entrada tem. Olha o preço que é a casquinha. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá aparecendo um negócio pra mim aqui pra continuar aqui. Pronto, já resolvi. Olha o preço que é a casquinha. É aquele valor e aquele modelo. Vocês nunca viram casquinha de morango? Eles podem criar amanhã. Quem sabe eles não escutem. Ouçam e tenham essa ideia. Então o que acontece? Ali eles têm o produto de entrada. Eles ganham muito naqueles produtos de entrada? Não. Mas se a pessoa experimentou e gostou, é mais fácil ela depois comprar o colosso, que é mais caro. É mais fácil depois a pessoa encarar um sundae e depois ela passar por produto que é o McFlurry, que é mais caro. Aonde que a margem deles é maior? Eles podem até ter uma grande receita no mais barato de entrada, porque vendeu muito. Mas a margem maior, se for pensar muitas vezes, vai ser nos de valores maiores. Tá? Mas eles podem ter uma margem maior também no mais em conta? Pode, isso pode ser variável. Mas o mais em conta é aquele produto tester. O que é isso? Aquele produto em que a pessoa vai ter a capacidade de virar e falar assim: vou comprar, se eu não gostar tudo bem. Eu investi pouco, né? E tá tudo bem.
eu vou pagar para ver. Então, se você vai e tem um produto seu de entrada, você não pode ter só o produto de entrada, crocheteiro de plantão. Senão você não tem produto. Não tem mais um som. McDonald's tem só uma categoria? McDonald's tem 4 categorias. Ou seja, de entrada, um pouquinho mais elaborado, um topzinho, e depois entra o quê? No super luxo. Super luxo é o McFlurry. McFlurry varia. É o único que varia. Vocês já observaram isso? Aí tem hora que tem coisinha de bis, tem hora que tem... Eles variam pra ver o que vai ficar mais e repetir. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, pelas rosinhas. Mas eu tô querendo fazer linhas de raciocínio para que vocês entendam. Então, o que acontece? No ano que passou, que acabou de acabar, eu busquei desenvolver o meu. O que eu queria fazer como entrada. Vocês, como crocheteiras de plantão, têm que escolher fazer de entrada o que dá, assim, extrema prazer para vocês, facilidade, que na hora da execução fique mais em conta. E vocês têm que conseguir elaborar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Quando eu fui montar o Nice, a linha que eu tô usando aqui, amiga, eu tô usando 2. Eu tô usando uma é Euro Roma e a outra é... aquela da Círculo, como é que chama? Apollo, tá? Nesse caso eu tô usando essas 2. Eu cheguei aqui mesmo nessa plataforma a falar de uma outra linha, cuja eu tô fazendo alguns outros trabalhos, e que ela não aceita aquele molho curto da máquina. Desbota muito rápido no molho curto. O fio não... Eu fiz um videozinho comparativo disso, que eu vou jogar depois na rede. Eu vou jogar aqui também, pra mostrar pra vocês sobre isso. Um vídeo de 1 minutinho. Então a gente não consegue testar e criar tudo, refinar tudo que a gente quer de uma vez. Não consegue, crocheteiro de plantão. Se vocês virarem pra mim e falarem assim, não, eu consegui resolver tudo, sério. Então a primeira coisa que eu criei o meu modelo PMG e padrão, tá? Por que eu fiz isso? Porque dessa forma... E por que eu fiz essa faixa aqui? Eu vou falar pra vocês por de onde surgiu essa faixa. Eu tenho muitos cones assim, foram os primeiros cones que eu tinha mais. Esse aqui até da Euro Roma. Euro Roma? É. Então o que acontece? Eu queria que um daquele desse pra fazer esses 2 tapetes. Um daquele eu consigo fazer um jogo de banheiro. Porque eu faço 2 tapetes P's do modelo Nice. Por que 2 tapetes P's? Porque um é a tampa do vaso e o outro é o tapete menor. Eu não faço aquele recorte. E o outro eu faço um tapete M do Nice. E com esta faixa aqui, um cone daquele lá, eu consigo reproduzir. Porque a diferença dessa faixa é em outra cor. Eu caio no meu padrão e consigo fazer. Não tá aqui, né? Que pena. Ah, não tá. Tem um aqui pra mostrar pra vocês. Tem um aqui. Porque eu guardo tudo no saquinho de plástico. Tem um aqui com a cor exata com que eu reproduzo isso aqui. A encomenda é literalmente no branco. Mas o padrão, deixa eu ver direito, o padrão do Nice, aqui, é com, tem gente que chama de nude, é aquele quase como se fosse o cru, mas não é o cru, tá? É aquele, como se fosse extremamente claro. Esse aqui no Nice, quando eu fui fazendo, olha quantas carreiras pra cima eu fiz, e aqui eu fiz só as 3. Eu tava testando ele ainda. Então acaba que tem uns Nices que tem um pouco a variação dentro do modelo. Mesmo sendo ele, né, no padrão ali certinho, que eu já coloquei de tamanhos e tudo mais. E por que isso acontece? Porque simplesmente eu estava criando o meu padrão. O padrão sempre aqui é 3, mas para eu atingir o tamanho e ficar mais bonito, eu achei interessante fazer 4 aqui e fazer mais 4 em cima, para atingir o meu tamanho do Nice M. O Nice M meu ficou com 62 desse aqui. Então o que acontece? A moça pediu, eu quero um desse, preto com branco. Pronto. Então ela pediu um Nice. No jogo, como ela pediu um jogo de cozinha, então, ou seja, do mesmo tamanho que já tava os primeiros tapetes. Então, ou seja, nesse pedido que ela me fez, foi um Nice, 2 Nices M e um Nice maior de 1 metro, que o pessoal chama de passadeira. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente replica sempre mesmo um modelo nosso de entrada, nós vamos começando a fazer o quê? A adquirir agilidade e rapidez
Acho que é areia mesmo, tá, Márcia? E a agilidade para fazer o produto nosso que é vendido muitas vezes a preço de custo. E o que é a preço de custo? É aquele produto que não tem o lucro, né? Ele existe uma margem, mas ele não tem um lucro ali em cima. Quando eu vendo ele a preço com lucro em cima, ele sobe. Mas eu preferi fazer o Nice dessa forma. Afinal de contas, ele é o meu modelo de entrada. Um outro modelo que eu comecei a fazer para ficar junto com ele praticamente é o OAD. É um outro que eu tô criando padrões ainda para ele. A forma inicial eu tô criando, mas tô elaborando ele melhor. Já fiz vários dele também. Aliás, mais de 10. Mas o Nice, ele é mais prático, tem menos arremates. Por quê? Porque ele ou vai ter uma cor única, ou ele vai ter uma variação de 2 cores e só uma troca. Aqui, depois, aliás, 2 trocas, né? Tem a primeira, 2 trocas. Então, nós, crocheteiras de plantão, o que vocês já criaram de padrão para vocês? Lembrem do McDonald's, tem as casquinhas, né? Então, vocês têm que criar o padrão. Porque se vocês entrarem em vários lugares, né? Outras redes que a gente tem, né? A famosa IN lá, só vou falar assim, porque senão aqui também cai. Se jogar assim, tapete de crochê, vem vários tapetes nossos, eu me incluo nisso, e de vários colegas. Você fala, e você abre um ou outro e parece que é de tudo de todo mundo. Cadê o seu padrão? Cadê a sua casquinha? Essa que é uma grande pergunta que vocês têm que se fazer. Porque se vocês não criarem isso, a gente não vai conseguir ter diferenciação. Você tá entendendo? Ah, mas alguém pode copiar e fazer igualzinho que eu tô fazendo? Pode. Mas quem foi a primeira pessoa a criá-lo como padrão e colocar fui eu. Outros podem replicar? Claro. A internet tá aí pra isso. Várias e várias réplicas. Ah, e se alguém replicar e falar que foi ela? O que eu tenho de preocupação com isso? Entendeu? A gente não tem nada. Só tem muitas vezes, olha que interessante, estão replicando porque foi bom, né? Já pensou dessa forma? Tô acabando de fazer a primeira aqui. Que eu faço de um jeitinho diferente para que ele não deixe marca, pelo menos no primeiro, né? Eu vou fazer um tiquinho diferente isso aqui. Então, beleza. Criei o meu padrão. Ah, mas a gente não pode fazer aqueles tapetes igual várias meninas fazem, né? Nosso famoso, né? Aqui na plataforma a gente também vê outras também. Ah, vamos fazer hashtag desafios das sobrinhas, do que for. Podemos. Mas isso todo mundo faz. E esse é a sua casquinha? Sem um padrão? Padrão McDonald's, o produto de entrada tem um padrão. Ah, mas eu nunca vou poder vender aqueles totalmente com sobras? Vai. Mas ele tem que vender com uma forma totalmente diferente do que vocês fazem normalmente. O que você indica para quem é iniciante? Alexandrina, tudo bem? Boa tarde. Indica iniciante tipo o quê? O que fazer? Se for essa a sua pergunta, formula ela que eu vou, enquanto você vai me reformulando, eu vou dar um exemplo real de uma moça que eu conheço. Ela começou a fazer crochê há pouco tempo. E ela veio em menos de um ano passando por muitos produtos diferentes. E tem algum problema nisso? Sim e não. Eu vou mostrar o ponto que vocês têm que entender. Primeiro, eu fiz um vídeo. Eu não consigo anexar link aqui, né? Ele tá na plataforminha vermelha, né? Depois eu vou subir uma parte disso aqui pra lá. Então eu vou colocar o link lá de baixo. Mas o que acontece? Que eu chamo de comece pelo começo. O que você quer? O que fazer? Isso aí. Olha que legal. Eu sempre falo o seguinte: o que você quer disso aqui? Quero um trabalho integral? Eu quero uma renda extra? Não. Eu quero um passatempo? Eu quero um anti-estresse? Eu quero uma terapia? Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre isso. Por quê? Ah, eu quero fazer algum dinheiro extra. Normalmente é o que é mais comum inicial, é esse. Aí eu sempre falo o seguinte:
você tem que observar primeiro qual que é o rol, vamos chamar de tribo, pessoas, não importa. Quem são as pessoas que estão mais ao seu redor? Se você, por exemplo, for uma pessoa nova, ali 20 e poucos anos, tá mais com a galera nova, é mais fácil ela comprar de vocês, por exemplo, um cropped, uma bolsinha maneirinha, do que comprar um tapete para casa. Ah, mas a menina acabou de ficar noiva, tem muita gente que está casando próximo de mim. Qual que é, de uma forma geral, as pessoas estão próximas de você? Porque as primeiras vendas nós sempre são mais fáceis, as pessoas que estão próximas a nós. Mas eu vou produzir só para elas? Não. Já peguei encomendas de São Paulo. Como? Através disso que eu estou fazendo aqui. Venho aqui, mostro um trabalho que eu estou fazendo, coloco igual eu coloquei fixado aqui, que acima de R$200 tem frete grátis para a região sudeste, entendeu? E em cima não é do que a pessoa achou que eu tenho que de repente produzir para ela. Ah, em cima do Nice, por exemplo? Sim, tá. Então você quer em cima dele? Ah, eu posso fazer uma encomenda nessa mesma condição? Posso. Como? Olha, eu tenho aquele tom de rosa, aquela outra cor, para poder fazer o Nice para você. Se você comprar 3, 4, 5... Se você comprou 5 tapetes, você já consegue frete grátis. Pronto, a pessoa pode escolher as cores dentro dos padrões que eu tenho. Peço um prazo para ela, ela paga, mando um link para ela. Eu tenho uma ideia de quanto já está ficando o frete, por isso que eu coloquei esse valor promocional, e pronto. Então, assim, o que para vocês escolherem quando serem iniciantes, vocês têm que pensar algumas coisas. Eu não consigo colocar isso para vocês, mas eu consigo colocar linhas de raciocínio para que vocês possam escolher. O que acontece? Eu trabalho com algumas coisas voltadas muitas vezes para hospedagem. Então, eu necessito de fazer trabalhos de tapetes para colocar nesse local lá, o que for. Então, e eu gosto muito da área de decoração. Eu sinto extrema dificuldade, por exemplo, em fazer peças de vestuário com questão de tamanho. Tem gente que tem extrema facilidade com isso. É uma área interessante? Toda área é interessante. A questão é o que você vai fazer, o que você vai colocar como casquinha. Ah, por exemplo, eu trabalho já numa escola, eu sou auxiliar, sei lá, eu sou diretora, não importa, eu sou auxiliar da limpeza, eu sou coordenadora. Eu trabalho de segurança feminina numa escola que é uma creche. Aonde que é o tipo de pessoas com que eu mais trabalho? Qual que é o tipo de público que eu mais tenho acesso primeiro? Ah, mas eu não posso pensar direto só no público da internet? Pode. Só que você começar com as pessoas mais próximas um pouco de você vai te facilitar. Ah, porque você só vai vender só para elas? Não. Acabei de falar para vocês, eu já vendi coisas além aqui. Então, além, por exemplo, olha o que eu escolhi para eu fazer. Eu faço tapetes, já tem um de entrada em que eu escolhi, que é o modelo Nice, tá? Eu mexo com a cestaria, igual eu falei para vocês, e bolsa. São as 3 coisas com que eu mais gosto de fazer. Inclusive, tem uma bolsa dourada que teve uma novela que demorou para fazer, ela tá aqui pronta. E essa bolsa tem 2 calças com ela. Depois eu descubro, depois eu mostro. Nossa, tem 24 anos, tá? Vai fazer 25. O que chama mais atenção na decoração, eu sinto muita dificuldade. Você trabalha alguma coisa? Como assim? Porque, por exemplo, não trabalho nada, fico o dia inteiro em casa. Não, eu estudo. Não, eu faço um curso técnico. Olha que legal, vou dar um exemplo. Eu faço um curso técnico. Ah, então se você faz um curso técnico, nesse exemplo que eu tô dando, eu lido com um monte de pessoas na mesma faixa etária do que eu. É fácil eu vender bolsa para essas pessoas nessa escola? Já pensaram nisso? Ou ter uma mochila, que normalmente é só um caderninho, um negocinho ali? Já pensaram nisso? Uma possibilidade. Então, não, eu não mexo com isso, eu tenho, 24 anos, igual o exemplo ali que ela colocou, mas eu sou muito assídua dentro da minha comunidade, na minha igreja, tá? Mas na minha comunidade, na minha igreja, a cada 10 mulheres, 7 são mais velhas. Então, a decoração pode ser melhor do que, às vezes, uma bolsa. Porque coisa para vender bem num curso técnico, numa faculdade, numa escola, bolsa. Bolsinha de lápis. Sabe assim, por exemplo? Todo mundo tem.
bolsinha pequenininha que só cabe o celular, entendeu? Então, aonde for o tipo de situação da sua vivência, você pode escolher, não, eu não quero saber nada que eu tenho de vivência, eu só quero fazer tapete. Joia, é uma escolha. Uma das coisas muito importantes que eu consegui fazer é definir, escolher algumas coisas. Porque eu fazia pano de prato, fazia blusa, inclusive ano passado eu terminei uma. Eu ainda tenho blusa para terminar. Eu faço tricô, aí faz coisa com cera, aí faz bijuteria. Não dá para você vender bem fazendo um monte de coisa. Você pode saber fazer um monte de coisa e alguém te pedir aquilo ali e aí agregar aquilo ali uma outra coisa. Ah lá, sou casada e quero para o meu trabalho, para ser minha profissão. Joia, beleza. Qual que é o tipo de grupo de pessoas que você mais convive? Esse é um ponto muito importante que você tem que compreender, tá? Ah, não, a gente sempre convive aqui com as pessoas do trabalho do meu marido. E aí, nesse grupo aqui de pessoas, sempre tem muitas mulheres aqui, as famílias. Então eu posso fazer coisa até para casa para colocar para essas pessoas, né? A Ana falou, tenho 37 anos, meu relacionamento é mais com as mães. Olha aí, levando crianças de autismo para terapia. Olha só, olha que produto incrível que eu acabei de pensar aqui para você. Você já pensou em algum produto de interação que você possa fazer para que a mãe utilize com a criança autista? As crianças muitas vezes elas têm a situação da emoção de querer pegar. Então, por exemplo, pode pegar e fazer alguns modelos com algumas coisas, como se fosse eles fazem isso muito para criança pequenininha, mas para o autista isso é válido a qualquer momento. De quê? De, por exemplo, montar tipo, é igual o livro que tem de feltro com as brincadeirinhas. Pega o autista, por exemplo, lá de cá coloca uma pastinha. E essa pastinha nada mais vocês possam fazer todas de próprio crochê. Ou uma parte de crochê ou não, mas o que acontece? Ali você coloca as frutinhas. E aí coloca um pezinho assim, maçã, com feltro atrás, assim, com feltro não, com carrapicho. E criar algumas coisas de desenvolver. Ou até desenvolver igual desenvolve para neném, aqueles amigurumis, para poder apertar essas coisas assim, tipo o polvozinho, né, que tem a lula com aquelas perninhas. Mas vocês podem fazer igual uma amiga minha crocheteira de plantão, que eu sigo ela no YouTube, que ela fez um amigurumi com fio 8. Vocês podem fazer com fios mais grossos, quem gosta. Entendeu? É uma outra possibilidade. Eu queria mostrar minha bolsa, a bolsa não tá abrindo, né? Então deixa pra depois. Então, é uma possibilidade. Já pensaram nisso? Então, é uma coisa... Ou então você pode também fazer o quê? Coisas para mães de autistas. Como assim? Um quinto da mãe de autista normalmente tem até como uma maleta igual como se fosse de uma criança. Ela sempre carrega ali, vamos supor, no outro trabalho que eu já tive clientes em que ia levar lá, né, o paciente, às vezes um autista junto. E o que acontece? Tem aquela interação, tal, de conversar o que for. Às vezes uma mãe de autista carrega sempre uma toalhinha, porque tem algumas, né, crianças, ou até adultos, às vezes que babam, ou muitas vezes sujam, né, ou alguma coisa assim. Ela sempre carrega uma blusa, uma garrafinha de água, alguma coisa. Eu posso criar uma maletinha para que ela possa carregar umas coisas básicas. Com cores mais neutras, né, dependendo da situação. Eu moro numa cidade bem turística, tipo Rio de Janeiro, então eu posso colocar bem coloridão, que as pessoas vão aceitar mais fácil. Ou aonde eu vou, todas as vezes que eu vejo essas mães chegando, elas sempre chegam com roupas... Eu não concordo muito com isso que eu vou dizer aqui agora, mas vocês vão conseguir compreender. Tidas como elegantes, né? Um beijinho, um preto, um branco, um azulzinho, aquela coisinha toda mais apagadinha. Em cima do que você vê que ela tá mais usando, você pode ver que tipo de produto você vai fazer. E agora eu falo pra vocês, vou fazer essas bolsas, uma sugestão que eu digo pra vocês. Não vai na onda de querer fazer uma bolsa com crochê se você não estiver na beira de uma praia. Gente, tá ficando escuro aqui, tá ficando uma nuvem escura aqui, tava até claro, né, tá começando a dar sombra. Por quê? A aceitabilidade dela vai ser baixa, porque a possibilidade de uso dela será menor. Se faz essas bolsas com fio náutico,
com fio de poliéster, tem outra aceitação. Eu tô com um fio de poliéster ali. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Gente, tá fazendo sentido aí? Tá ajudando? Dá uma clicada aí pra mim, porque depois eu vou pegar esse vídeo aqui, vou cortar uma parte e vou subir em outra plataforma, porque lá eu coloco os insights, falo sobre como vocês calcularem o custo das coisas. Eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu passo. Porque só assim nós temos a possibilidade de sermos melhores e mais fortes, né? Então, na exemplificação que eu dei pra vocês, o tapete Nice é a minha casquinha de McDonald's. Sim. Por quê? Gente, minha música acabou. Deixa eu voltar ela aqui de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha a propaganda entrando aqui. Deixa eu baixar pra fazer aqui de novo. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando com vocês? Tá ajudando vocês a clarearem aí? O telefone meu é lento, tá? Enquanto isso eu tô aqui penando aqui pra colocar. Achei. Deixa eu voltar aqui. Aí. Pronto, voltei. Então, olha só, né? Igual, balancei, gente, desculpa aqui. Aqui é um improviso. Uma caixinha de sorvete. Uma bolsinha para escorar o telefone para poder ficar aqui bonitinho para ver vocês. Então, o que acontece? Em cima do que vocês trabalham, vocês conseguem ver coisas que vocês podem fazer. Ou vocês podem fazer um produto direto para o autista, por exemplo, igual essa colega aí colocou. Ou você pode fazer um produto para a mãe do autista. Trabalhar desenvolvimento e criatividade com essa criança, por exemplo. Eles têm muita situação, às vezes, dificuldade com toque, por exemplo, né? Apesar que eu já tive clientes que tinham filhos autistas e que eu conseguia abraçar sem problema nenhum, a pessoa olhava assim, nossa, o que foi? Ele tá deixando você abraçar, fala assim, olha, tudo é forma como é que você olha pra criança. Todo mundo não, né? Mas a grande maioria das pessoas olha já pro autista como se ele fosse um ET. Não encosta que ele grita porque ele não gosta. Sério. A partir do momento que você já coloca isso, você já criou uma barreira. E ao criar essa barreira, o que acontece é o seguinte, eles têm a capacidade de sensitiva maior. Então eles já te olham torto, porque já sabendo que já tá olhando, tipo assim, né? Já tá olhando torto. Olha, mesmo se você não olha torto, eles sentem torto. Eu tinha cliente que tinha filho autista. E eu abraçava todos eles. O meu irmão gosta, né, que é toque na cabeça dele. Tipo isso. Então, olha só, que coisa interessante que você colocou, Ana. Imagina só se, vamos supor, cria, junto com essas mães, um brinquedo. Acho que o polvo seria um dos melhores brinquedos para isso, porque tem aquele monte de perninhas. Aí ele gosta de abraço, aí faz com as pernas compridas, pra mãe pegar, passar assim, por exemplo, com a criança. Às vezes a criança já tá adulta, mas a situação, né, acontece do mesmo jeito. Ah, ele gosta mais de coisas de carregar e pôr na mão. Eu faço um pequenininho para ele carregar. Já pensou nesse tipo de situação? E o que acontece? Como o polvo, né, tem aquelas perninhas, dá a possibilidade de mobilidade, de brincadeira. E eu acho que também vai conseguir trazer aconchego também para esse autista junto com a mãe, como uma forma divertida, entendeu? Porque eu acho que, é claro, né, é totalmente meu ponto de vista. Se trata as crianças desse jeito de uma forma muito enrijecida. Ai, não toca, não pode falar alto, senão ela vai gritar, senão não sei o que. Essa criança, por exemplo, que eu abraçava, ela dava berro ou não dava berro porque ela queria, não é porque ela foi abraçada. Você tá entendendo? Então não é isso que vai fazer com que fique diferente. Então, assim, é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade, fazer alguma coisa pra mãe, para que a mãe possa ter para carregar. É igual eu falei, normalmente igual mãe de bebê que vai lá, tem aquela bolsa, carrega um monte de coisa. Existem as mamães, né, que tem os bebês que gostam de carregar tudo rosa, colorido. E existe aquelas mães mais cleans, entre aspas, né? Eita, veio uma propaganda aqui. Deixa eu ver como é que eu pulo isso aqui. Pulei. Ou aquela coisa mais elegante. Deixa eu fazer com tons mais neutros. É uma possibilidade. Então, eu acho que é as duas coisas mais fáceis assim que pode observar. Ah, não, mas eu quero trabalhar com decoração. Normalmente,
as mães autistas que eu conheci, elas não trabalhavam fora e elas tinham uma vida mais corrida em casa e mais intensa. Normalmente tinham outros filhos. Então, se eu quiser trabalhar com decoração, eu tenho que trabalhar com situações em que leve facilidade para essa mãe. Principalmente em que? Cores. Esse é um tapete, por exemplo, nisso que eu jamais ofereceria para uma mãe autista, porque ele tem até branco. Ela tem já uma agenda tão corrida em casa devido à dedicação que ela tem que ter, que se ela for no outro modelo, que já é aquele areia, ou até no liso, eu vou levar mais praticidade para ela. Então, eu vou mostrar um produto com coisa branca, ela já pode olhar meio assim, ixi, vai me dar mais trabalho, eu vou ter que ter mais tempo ali, meu tempo já é corrido. Ela pode simplesmente rejeitar o meu tapete nisso, não é porque ela não gostou, porque vai dar trabalho para ela no momento que não é um trabalho a mais. Vai ter que tirar tempo dela de outra coisa que ela se dedica, que ela gosta e se dedica muitas vezes mais ao filho, para se dedicar a uma coisa maior da casa. Ela quer uma coisa mais prática. Então, a ideia é o quê? Eu oferecer para ela um liso. E se a ela perguntar por algo colorido, por algo claro, aí, por exemplo, eu posso mostrar isso. Mas se eu de cara mostrar isso para ela, que o que todo mundo muitas vezes mais quer é tempo, em que ela é quem fica em casa e não terceiriza, né, o cuidado com o filho, ela pode até gostar, mas ela vai assim, na cabeça dela não vai dizer, mas ela já vai pensar, ai meu Deus, isso aí vai me dar trabalho, eu vou ter que sujar, ou vai durar menos. Entendeu? Por quê? Porque o horário, a vida dela já é fechada. Deu para entender o exemplo que eu dei? Então, crocheteiros de plantão, qual o produto que vocês vão criar para vocês? Ou personalizar? Olha que ideia do autismo aí, que legal que dá para personalizar. Entendeu? E vocês têm que ir, né? Que bom que deu pra conseguir dar uma clareada aí. Tinha uma outra moça que tava falando que ela falou que era mais nova, que quer fazer, que é casada, mas ela não colocou pra mim, por exemplo, exemplo de pessoas com que ela mais convive. Porque igual deu o exemplo, né? Se ela estiver numa escola, ela vai ter uma forma. Se ela é casada, mas ela não estuda, mas eu tenho uma filhinha já de 5 anos e já tá indo pra escolinha. Aí já tem as coisinhas de escola, eu consigo conviver com mais mães de crianças. Ali eu tenho um público ali que tem as professoras daquele lugar. Então, qualquer tipo de coisa que eu posso trabalhar ali para eu poder fazer. Ou não. Ou então, às vezes pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Eu praticamente sou o que eu chamo tribo zerada. Eu não tenho uma igreja para falar assim que é aquela que eu vou. Porque pra mim a energia maior é Deus, então eu não frequento a igreja. Já frequentei. E tem muito poucas coisas assim que eu tô buscando me abrir para essas tribos físicas. Porque elas ajudam muito. Mas e muitas vezes, se vocês não têm, eu tô numa cidade pequena, estar aqui, ó, faz com que facilita com que as pessoas veem as coisas de vocês. E principalmente as pessoas saibam e acreditam que o produto de vocês é realmente verdade. Porque, por exemplo, se uma pessoa posta só fotos e não coloca nem muitas vezes o rosto em momento algum, as pessoas muitas vezes podem pensar, será que isso aí é verdade? Será que isso aí não é uma coisa para me dar um cano? Entendeu? Então, são exemplos, né? Não sei, eu acho que são ideias para serem colocadas. Eu sei de uma moça que vende, ela ensina aqui na internet, já ganhou muito mais do que 100 mil reais, uma vez, 2, 3. Fazer uns livrinhos de feltro para criança. Mas eu pensei, por que não tipo mais ou menos isso pro autista em crochê específico para eles, com algumas coisas. Às vezes tem a ver com toque, vocês vão lá e fazem alguma coisa com pontinho, pipoquinha, para ficar todo encrungado, tipo isso. Eu não convivo com muitas pessoas, moro em Mato Grosso. Olha que legal, quero vender na internet. Então, eu também eu sou meio tipo como se fosse o famoso bicho do mato, que eu amo a minha casa, sim. Mas o que acontece? Escolhe alguma coisa. Eu abri minha página da Shopee e eu percebi, olha a linha de raciocínio que eu pensei. Me acompanhe. E eu coloquei lá algumas coisas.
Só que eu percebi que a minha margem lá ia ficar assim, muito pequena mesmo. Aí eu pensei, se ela vai ficar pequena para eu dizer que eu tô vendendo com preço X, né, adequado ou não, por que eu não fazer ele aqui do lado de fora? Porque lá na Shopee é 20% mais R$4 sobre qualquer mercadoria. E se eu já fizer aqui fora? Mais fácil, né? Então, assim, comece criando sua página. E o que eu tava vendo falar, que eu comecei e não terminei, né, do exemplo, se a gente tenta fazer, porque que acontece? O mundo de alguma área artesanal, por exemplo, igual a linha, né, o barbante, o crochê, né, o barbante. Não tem só o barbante, né, tem outros materiais igual fio de malha também, igual os das bolsas. Eles nos dão infinitas possibilidades. Mas se nós não escolhermos algo, não vai dar. O que acontece? Ai, nossa, eu me apaixonei pelo amigurumi. Nossa, agora eu me apaixonei pela manta de neném. Eu já fiz. Se vocês forem no Dani Decor Crochê no Facebook, vocês vão ver lá atrás a mantinha de neném que eu já fiz, que tá lá postada. Ah, não, mas agora eu vou fazer bolsinha de porta-níquel. O que você quer vender? Escolhe algo e trabalhe em cima daquele algo. Por exemplo, eu não tenho muita facilidade em contar ponto baixo. Se eu treinar, eu vou ter? Vou. Tô a fim de treinar? Não. Então, eu vou me atrever a entrar com situações de fazer amigurumi? Não. Por quê? Porque não vai dar certo. Eu vou ficar um tempão contando aquilo ali, eu vou perder aquilo ali mais facilmente. As pessoas falam que isso é dislexia. Talvez eu acho que até realmente é uma situação que eu tenha vivenciado, porque para falar direito ou esquerda eu tenho que ficar pensando, peraí, eu não vou na rapidez. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Então, o que acontece? Não vai dar. Vou contar aquele negócio errado todas as vezes. Eu tô fazendo direto com vocês até agora, porque as 2 primeiras carreiras não tem variação. Daqui a pouco eu já vou ter que finalizar praticamente, porque quando eu tiver que começar a contar, eu tenho que contar e colocar isso aqui para marcar, porque a forma de aumentos que eu fiz para que ele se adequasse aqui, ó, e ele ficasse aqui certinho. Então, nas últimas 2 carreiras aqui da parte lateral aqui, ó, do oval, eu fiz adaptação para que ele ficasse certinho com o caimento perfeito. Então, assim, até hoje tem adaptações no Nice? Tem. Por que tem? Por causa disso aqui, ó, que algumas de vocês me perguntaram aqui no início, crocheteiras, ó. Por causa da variação do fio. Essa é uma dica de ouro que eu ainda não pratiquei. Até porque eu não estou no momento de colocar todos os meus fios do mesmo fabricante. Eles variam o tal do Tex. Variando a espessura, o que acontece? Às vezes, seu ponto vai ficar maior. Às vezes, seu ponto vai ficar menor. A própria agulha, por exemplo, mesmo que eu estou usando a 3,5 aqui, de cartão de crédito de ela pode... que não... As propagandas aqui, né, numa rede vizinha aqui. Tirei. Ela pode... Com a própria agulha só, já varia. Se eu usar a agulha de bambu, varia. Se eu usar de alumínio puro, varia. E se eu usar mais emborrachado, varia. Mesmo tudo sendo 3,5. Então, eu comecei com esta 3,5 nesse aqui, nesse conjunto, eu tenho que terminar na 3,5. Senão não vai ficar bom. Posso mostrar assim, Ana? Deixa eu só pôr um negócio aqui que a página tá pedindo aqui. Tem que pôr um negocinho aqui certinho pra falar que a gente não é robô. É o tapete Nice. Deixa eu ver onde é que tá, vou ver se o direito dele. É o tapete Nice, ó. Um padrão que eu criei, tá? Um padrão, não criei um tapete, né? Que o pessoal adora falar que é robô de não sei quem, que já fez tapete, não sei quando. Não, o padrão foi eu quem fiz. Entendeu? Que é o padrão com aquela lateral. E criei o PMG. Então tem com 50, com 60 e com 70 centímetros. Então, eu tenho que contar e fazer essa adaptação toda vez que a gente muda de linha. Por isso que às vezes, muitas de nós, eu já não entendia, mas eu já entendo. Nossa, como é que a fulana conseguiu fazer aquele tapete muito rápido? Porque ela tem padrões. O primeiro padrão que ela tem chama-se do fio. Ela só usa uma marca. Quanto mais uma marca só ela usar, mais o ponto dela fica padronizado,
mais os pontos, o trabalho sempre fica do mesmo tamanho e ela não tem a sensação diferenciada na mão para estar fazendo. Isso agiliza? Agiliza. Agora, o que eu percebi? Nós envelhecemos. Então, eu percebi que para eu ficar bem, eu não faço só um tipo de trabalho. Por isso eu uso os fios de malha bem grossos, né? Bem diferente disso daqui. Justamente por quê? Porque assim eu tenho padrões diferentes para a forma. Como eu vou trabalhar os fios ali, eu pego com a agulha principalmente assim. Automaticamente, a gente trabalha formas para o nosso braço diferente. Essa dica, né? Para quem acha que é interessante, né? Seguir alguma outra coisa diferente dentro do mesmo padrão. Qual a marca que você indica e quanto de algodão? Nós temos 2 padrões de linha de barbante no nosso mercado, né? O barbante, que eles adoram falar que é uma brincadeira que é de rico, que é o 100%. A gente tem algumas marcas aí que tem. E o barbante de 85%. Tudo é barbante, né, gente? A pessoa gosta de falar assim, não, o outro é fio. Não, fio. Esse negócio é só um jeitinho brasileiro que nós temos, né? O que acontece é o seguinte, é o barbante 100% algodão e o barbante 85% algodão. E o que acontece é o seguinte, eu não vejo ainda, ninguém nunca, eu mexo com crochê há muito tempo, eu não vendo sempre há muito tempo. Sempre vendi alguma coisa pingada ali, agora que eu tô padronizando as coisas aqui e realmente tornando isso aqui algo mais profissional, além das outras coisas que eu faço. Nunca ninguém virou pra mim e falou assim, ai, o seu barbante é quantos, aliás, o seu material é quantos por cento de algodão? Porque se a pessoa quer o 100% algodão e você virar e falar que, vamos supor, a preço de custo, os dois tapetes desse início tá saindo R$70. Aí a pessoa virar e falar assim, então, se você quer esse mesmo tapete aqui no 100% algodão, vai ficar 110. Ela não vai te questionar que tá caro, se ela te pediu o 100%. Mas, então, ela não vai te questionar. Ela não vai reclamar de nada. E é justamente o contrário que mais acontece, né? Muitas vezes quando acontece. E não deixa a desejar. O primeiro nisso que eu fiz, ele passou por mais de 40 lavagens com certeza. Boa tarde, Natália. E ele não desbotou. E essa outra marca, que eu já até fiz um videozinho aqui, eu vou trazer um videozinho mostrando o que o barbante, ele não aguenta lavagem na máquina. Eu lavei 2 vezes na máquina e desbotou. O Euro-Roma e o Apollo não desbota 2 vezes na máquina, nem 10, nem 15, nem 20. Naquele sistema do rápido, tá, gente? Fica ali quase nada, não é com alvejante, só com sabão em pó normal. Existem algumas marcas de sabão em pó no nosso mercado que desbotam, sim. Tá? Dentre elas acontece, por exemplo, o Tixan. Então, dependendo do que você usa, você tem que saber como colocar na máquina. Eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou botar esse videozinho curto aqui. A parte do que é Apollo ou Euro-Roma tá perfeito com 2 lavagens. E o outro já mudou de cor com 2 lavagens. É triste, né? Entendeu? E não é aquele teste de mancha de ir lá e colocar na água 2 horinhas. Não é isso. É naquele molhozinho do molho rápido da máquina. Tá? Então ele ficou uma cor. Pra onde ele tá sendo usado, tudo bem, mas se fosse para uma cliente final, e aí, ou seja, a gente tem que avisar que é um tipo de produto que tem que trabalhar e ser lavado com a forma totalmente tradicional do artesanal. Lavar a mão, não torcer, apertar, pôr a sombra, não pendurar, aquela história toda. Vamos explicar para a cliente a forma de lavar. Isso nos ajudaria, sim. Eu tenho, quando eu entrego o meu produto, eu fiz ele específico. Por exemplo, quando eu faço uma bolsa de fio náutico, não é o mesmo tipo de explicação disso aqui. Então, até quando, por exemplo, se a bolsa tem forro, se ela não tem forro, uma bolsa que eu fiz, que tinha aqueles fundos internos, eu até falei com a moça, nem lave. Eu fiz uma coisa totalmente específica pra ela, falei assim, pra não lavar, só um paninho úmido, não deixar no sol.
É um tipo de material que a gente sabe que quando a gente vai lá, a gente queima a ponta, né? Imagina se ela deixa aquilo perto de um lugar, tipo perto do fogão, perto de uma coisa, a bolsa vai derreter, vai estragar. Então eu fiz um modo de cuidado totalmente específico. Esses tapetes que eu já percebi que não aceitam a máquina de lavar, vou fazer um modo de lavar exclusivo para eles da forma mais tradicional que tem do crochê. Que é só a mão, não pode esfregar, não pode pôr vejante, não pode usar bucha, secar na sombra, na horizontal, aquela bem tradicional. É o que eu vou ter que colocar. Porque se a pessoa fizer assim, ele vai desbotar? Não, não vai. Mas na máquina, ele não vai aguentar. Então, vocês têm que ter o modo de lavar. Passado o papelzinho lá bonitinho, entregue para cliente de vocês. Ah, eu falei. Ah, falou? Falou, para ela vai fazer assim, ó. Entregue. Por que entregue? Aqui, fulana, tá aqui, eu te entreguei tudo direitinho. Automaticamente, se ela fizer algo que não for devido, que pode acontecer, a possibilidade de uma cobrança é totalmente diferente. Agora, se você não entrega uma instrução para ela, mesmo se ela já tem alguma peça, ela pode virar para você e falar assim, ah, mas eu não sabia. Ah, mas você não tem a peça em casa? Não, o óbvio tem que ser dito. Não importa se ela tem a peça em casa. Vocês têm que ir lá e dar essa folhinha para ela. Fazem lá bonitinho no Canva, o Canva grátis, lá tem muita coisa que dá para fazer. Faz bonitinho e coloca. Você pode explicar novamente a forma de lavar? Alexandrina, eu vou te dar um exemplo de algumas coisas, mas se você depois buscar no Google, modo de lavar um crochê, um tapete de crochê, vai aparecer, tá? Mas o que acontece? Secar a sombra, não torcer, né? Não colocar alvejante, usar sabão neutro. Vocês conseguem achar bonitinho, printa. Depois vai lá, leva para dentro do aplicativo Canva, por exemplo, faz a folhinha de vocês. Coloca lá Alexandrina Atelier, Alexandrina Crochê, entendeu? Fazem, imprimem. Ah, não tem impressora em casa? Leva na Lan House. Na mesma folhinha, poxa, o meu é quadradinho assim. Acho que uma mesma folhinha para um mais básico, dá para você comprar pelo menos uns 10. Entendeu? Não fica caro. E o que acontece? Tá ali direitinho para vocês darem para elas. E o que acontece? Ah, mas eu não sei. Porque muitas pessoas, gente, têm as coisas, mas não sabem usar. Elas vão simplesmente usando. Quer ver um exemplo simples? Eu conheço pessoas que não sabem, não é todo mundo. Às vezes eu posso ter também essa dificuldade, não é sempre que eu consigo, mas hoje eu já consigo isso melhor. Tem gente que não sabe quando uma colher de cozinha é de plástico ou quando ela é de silicone. E vai lá e coloca ela no fogo e ela derrete. Mas também o que acontece? Qual que é a maldade? Se eu não sei, deixa eu começar a usar ela de uma forma devagarzinho. Deixa eu observar. Opa, começou a pensar em ficar deformada? Então ela não é de silicone, eu não vou fazer teste que eu vou perder minha colher. Entendeu? Então, a gente não pode ter uma colher de plástico mais na cozinha porque tudo derrete? E se eu souber usar ela? Não vai derreter. Então, é a mesma coisa do tapete. Cai na mesma história. Se vocês não... a gente não pode supor que a pessoa saiba. Como nós estamos vendendo um produto, o que acontece? Eu tenho que passar toda a informação. Quer ver um exemplo fácil de ser entendido de comparação? Toda vez que você for viajar de avião, vai ter a moça lá na frente. Em caso de não sei o que, máscaras de oxigênio vão cair, coloca aí nessa posição, primeiro em você, depois você ajude no lateral. Você vai fazer 1, 2, 3, 10, 20, 100, não importa, 1000 viagens de avião. Nos voos comerciais sempre vão se ouvir aquilo ali. Porque eu posso ter uma pessoa que nunca viajou. E aí? Ah, mas na casa dela já tem crochê. Mas ela pode ter lavado todas as vezes sem ter lavado da melhor forma. Quer ver um exemplo simples que eu dou? É a questão de toalhas de banho. A grande maioria das mulheres usam e acham incrível e acham que tem que usar amaciante nas toalhas de banho. Toalhas de banho nunca devem ver amaciante. Tapetes nunca devem ver amaciante. E por quê? Porque o amaciante quebra a fibra do algodão. E no final das contas acaba por estragar a peça a longo prazo.
por que a toalha que eu comprei de banho lá, não sei o que, não sei quantos fios penteado, blá blá blá, ela ficou dura? Porque você usou amaciante. Os fabricantes de amaciante não vão te dizer isso. Pega uma toalha numa loja, uma toalha mais carona lá, R$150, lê aquela etiquetinha dela. Não usar amaciante, tá escrito lá. Então, eu não uso amaciante em roupa nenhuma na minha casa. Amaciante eu não uso. E quer ver? Olha. Bem, pode ter crocheteira de plantão que vai concordar ou não. Ah, foi só uma vezinha. Um dos maiores erros que tem é na tal da blocagem. Colocar amaciante. Água com álcool é o suficiente para fazer. Amaciante é um produto que estraga a peça. Ah, mas foi uma vez só. Aí a sua cliente vê você falando que não é ideal fazer isso e colocar isso na peça, mas você na blocagem coloca? Já pensaram nisso? Como é o exemplo que eu vou dar? Né? São coisas que nós temos que pensar. Você está dando o melhor exemplo para a pessoa que está indo comprar a sua peça? Ah, mas é só uma vez. Aí depois ela vai colocar amaciante, uma vez, 2, 3, 10. Depois que o tapete fica feio, aí na hora que ela falar com você, você usou amaciante? Usei. Aí ela vai falar, é só uma vez. E aí? Como é que você vai contrapor ela, sendo que nem você sabe se realmente foi uma vez só ou não? São pontos que nós temos que pensar como colocar. E óbvio, tem que ser dito. Então, por exemplo, para esse tipo de tapete que eu já fiz, foi um cone de 2 quilos que eu comprei. Depois eu comprei outros 2 quilos, com um tom diferente, né? Porque a fábrica não quis manter a tonalidade, né? Ela achou que era aquele outro. Vamos deixar só assim, né? Então, não compro mais. Que eu comprei na Shopee. Não compro mais. Não compensa, porque eles não têm um padrão adequado. Então, ou seja, são tapetes que depois vão ficar muito feios com uma facilidade muito grande. Até porque, igual eu falei com vocês, eu lavo os meus tapetes, sim, na máquina, sim. Acho que eu já cheguei a colocar um videozinho minúsculo aqui mostrando. E continuam perfeitos. Sem arrebentar ponto, sem dar bolinha, sem nada. 85% algodão. Entendeu? Então, crocheteira de plantão. Eu tô vendo minha bateria tá acabando ali. Eu queria passar para vocês isso. O que vocês já se organizaram por aí. Já pesaram. Como que vocês vão... As coisas que deram certo ano passado. Você que já começou. Você que está indo começar, observa com que as pessoas que você convive inicialmente, para você começar, né, o seu projeto, ou não, meu projeto é direto na internet, joia. Então, escolha, o que você vai escolher no seu projeto na internet? Trabalhar com o quê? Agora, uma coisa, que esse ano eu tenho que melhorar aqui. Vou até dar um pausezinho aqui no meu videozinho, só para terminar com vocês. Aqui da internet tem que ter uma coisa que eu tenho que melhorar nesse ano, dentro das coisas que eu pesei do ano passado. Chama-se a constância. Plataforma nenhuma, né? Parece que a plataforma, né? Mas é um robozinho, né? O famoso algoritmo. Vai te perdoar, tipo assim, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Não é que tem que estar todo dia. Qual será a sua frequência? 2 vezes na semana? Mantenha 2 vezes na semana. É toda terça e quinta. Toda terça e quinta. Entendeu? E muitas vezes, aqui dá pra fazer isso. YouTube, Instagram. Com um vídeo grande eu consigo ir lá e fazer um famoso vídeo pequenininho, né? Os vídeos curtinhos. Ali, por uma questão de 30 segundos. Eu coloco. Posso colocar produção saindo. Pronto. Já encomendou o seu? Pronto. Já fiz 2. Não levei 1 minuto. Mas o importante é mais a frequência, constância. Não adianta fazer agora, depois com a período sem fazer. Então, isso é muito importante. E se vocês estiverem trabalhando só pra cá e colocando algo aqui de vez em quando, mas não como principal aqui, vai dar certo. Vocês têm que olhar isso daí, tá? Que legal que você gostou da live. Depois, se quiser, me segue lá na rede vizinha. Que eu tô, aliás, todas as redes eu tô com o mesmo nome. Dani Decor Crochê. Você me acha em todas as redes. Até a do tio Moço, que também eu coloquei. Mas lá eu tô começando um pouquinho. Tem 2 ou 3 publicações. Tem quase nada lá.
Então, é importante isso que eu falo pra vocês. Comece escolhendo alguma coisa. Cuidado só pra vocês não se perderem. E eu falo que 99% nós nos perdemos. Eu já me perdi nisso. É vicioso, é gostoso, cada hora trabalhar com material diferente, com cores diferentes, com coisas diferentes. Mas cada hora uma coisa diferente pela nossa vontade, não porque alguém te encomendou e te pagou bem por aquela encomenda, não vai te levar a lugar nenhum, não. Só vai ser legal e empolgante, tá? Então o que acontece? Minha bateria tá acabando, eu tenho que bater aqui modo de... já tô no modo economia. Então, só pra finalizar. Ah, mas se eu escolher uma coisa e não gostei. Mas você tem que testar pelo menos por alguns meses. 3, 6 meses. Ah, vou resolver trabalhar com tapetes. Eu fiz quanto? 1, 2? Não é o suficiente, vai ter que ter feito uns 20. Beleza. Ah, não me adaptei. Tá, vou querer fazer amigurumi. Faça uns 15, uns 20. Tá. Por quê? Porque senão até o material... E outra coisa, desempate o material. É uma coisa também que eu tô aprendendo. Então o que acontece? Eu tenho fios finos de quando eu fazia pano de prato que eu estou desempatando. Como? Eu estou juntando eles para virar um fio espesso. Então a gente tem que desenvolver isso porque os valores são perdidos e depois não é visto. 2, 3 reais aqui, 5, uma agulha, não sei o que. Ah, então agora eu quero minha borrachada. Ah, então agora eu quero não sei o que. Depois cadê o dinheiro? Não é ensinado administração financeira para nós, crocheteiras. Não é ensinado administração financeira para ninguém no planeta dos macacos. Vamos falar assim, né? Para não falar em país ou coisa específica. Ou a gente aprende, ou a gente vai sempre patinar. Tá bom? Meninas, beijinhos. Obrigada a vocês que estiveram, que adorei a interação de vocês. E vocês vão ver depois, eu vou trazer aqui, ó, o segundo, que como eu falei com vocês agora, eu tenho que contar aqui, ó, acabei de finalizar a carreira, tá aqui. Eu não vou conseguir fazer. Também minha bateria acabou. Mas, amanhã aqui também eu volto. Amanhã eu volto aqui de tarde pra fazer um pouco mais pra vocês. Com certeza, eu já terminei esse aqui. E vou estar no tapete de 1 metro, tá bom? E a gente conversa de novo. Beijinho pra quem tá no Mato Grosso, qualquer lugar do nosso país por aí. É que tá com o tempo começando a ficar nublado. Mas eu tô aqui na região dos lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro. E fez dias lindos de muito sol. Agora que o sol tá nublando um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.